Fala, galera do H9 Podcast. No episódio de hoje, nós vamos estar... Tô com um camarada aqui, meu irmão, que ele é uma pessoa que realizou a sua paixão. Mas não só realizou, ele projetou, ele planejou, ele buscou para poder conquistar. Papel e caneta na mão, porque o nosso camarada de hoje, nosso convidado de hoje, vai abrir a caixa. Muito bem, senhoras e senhores, convidado de hoje, um grande camarada, um grande amigo meu, que o famoso network, né, dos amigos em comuns ali me trouxe com grande satisfação que eu trago para vocês hoje, Rafael Winick, especialista em ciência do esporte voltado para o alto rendimento, ex-preparador físico do Flamengo. Rafa, obrigado por ter aceitado esse convite que eu bater um papo com a gente. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, é uma felicidade, uma honra poder estar dividindo esse momento aqui contigo e bater um papo e poder explanar um pouquinho da minha história, da minha experiência, vai ser um grande prazer. Vamos que vamos. Bora. Rafa, nas minhas pesquisas aqui, cara, eu vi que você foi um cara muito envolvido com corrida de rua, corrida de montanha, ciclismo, bike, enfim. Essa paixão, né, ela apareceu antes ou depois da educação física? Antes, a minha paixão pelo esporte é desde que eu me dou por gente, cara. As primeiras imagens de memórias que eu tenho na minha cabeça sou eu correndo, eu pegando onda, eu pulando, eu dando cambalhota, jogando futebol, querendo andar de skate, bicicleta. Tem um monte de marcas e cicatrizes pelo meu corpo, pelas peripécias de moleque, mas sempre envolvendo atividade física e sempre envolvendo eu estar me desafiando, né? E é bacana que eu tenho uma filha de 3 anos e hoje eu vejo ali ela fazendo exatamente tudo que eu fazia. E é mó barato que ela é fisicamente super ativa, porra, nada pra caramba, se pendura, quer dar cambalhota, quer subir no sofá, porra, me deixa louco, mas eu me vejo Sei ali bem também, o que é, né? isso. Mas é uma alegria ao mesmo tempo, porque primeiro que isso é saúde, né? E depois que eu falo, caramba, realmente tem um DNAzinho meu ali, porque eu era bem isso mesmo, então a paixão pela atividade física veio desde sempre. Fui muito estimulado pelos meus pais também, meu pai principalmente, sempre me promoveu diferentes vivências em diferentes esportes, me botou para aprender a andar de bicicleta muito novo, me botou para natação muito novo, fazia judô, andava de skate, de patins e assim pude vivenciar desde muito novo muitas experiências com diferentes modalidades, com diferentes esportes. E, cara, eu nunca fui uma criança ligada em tela. Tudo bem que é outra geração, né? Mas a minha geração era muito do videogame. Master System, Atari, Nintendo, e tinha muitos amigos que eram fissurados e meu negócio era esporte, era bola, era bicicleta, era estar em movimento. Eu não tinha muita paciência para ficar parado na frente da televisão, então a paixão pelo esporte, pela atividade física, acho que ela já veio na minha genética, veio no DNA, já veio na programação do meu chip aqui, e desde sempre, cara, eu não tenho lembranças de alguma fase da minha vida que eu não estava em movimento, que eu não estava fazendo algum tipo de atividade física. Então, eu sou um cara que não caí de paraquedas na profissão, muito pelo contrário. Ou seja, a educação física não tinha como não ser, né? Não tinha como não ser, cara. Inclusive, aproveitando o gancho, já vou contar até essa história aqui, que acho que é totalmente pertinente a tudo que a gente vai conversar. Eu fui muito estimulado pelo meu pai a fazer educação física, porque ele falava para mim, cara, não te vejo fazendo outra coisa. É o que você ama fazer, é o que você faz todo dia, é o que você faz o dia inteiro. Ou você está jogando bola, ou você está na piscina, ou você está querendo brincar de luta, ou você quer andar de bicicleta, você faz isso o dia inteiro. Então, você tem que estudar isso. Porque meu pai é músico, né? E ele, antes de fazer faculdade de música, ele fez engenharia, fez arquitetura e acabou indo parar na música. Caraca. Então, ele perdeu muito tempo da vida dele sendo, de certa forma, orientado e, assim, mal orientado, na verdade, mas só que orientado pelos meus avós, pelos meus pais, que música não era profissão, música era um hobby, ele tinha que fazer algo que fosse realmente uma profissão, e meu avô tinha uma construtora e era engenheiro, e ele acabou sendo quase que orientado obrigado, né, a seguir os passos do meu avô. Foi fazer engenharia, com 2 anos de faculdade ele viu que seria impossível ele dar sequência numa carreira onde ele detestava fazer tudo aquilo que ele estava estudando.
ainda tentou trocar para arquitetura, porque ainda tinha alguma relação com a área de construção, com a área da construtora, e poderia aproveitar alguma coisa ali da engenharia na parte da arquitetura. Fez mais 2 anos de faculdade e viu que também não ia conseguir viver de algo que ele não tivesse prazer. Conseguiu convencer os meus avós, os pais dele, que ele tinha que fazer algo que realmente fizesse os olhos dele brilhar, e ele conseguiu convencer os meus avós de estudar música. Foi para os Estados Unidos, fez faculdade de música, se formou. Meu pai é músico profissional. Devido a ele ter passado por essa experiência, ele me orientou de forma muito correta que eu tinha que fazer algo que realmente despertasse a minha paixão. E eu sofria uma certa pressão por amigos na escola que dividiam aquela aflição dos 16, 17 anos de ter que escolher uma profissão, que, na verdade, é uma idade muito precoce, a gente é muito imaturo ainda, pouca experiência de vida para poder tomar uma decisão tão importante que vai perpetuar para o resto da sua vida. É simplesmente o que você vai fazer para o resto da sua vida, né? E com 16, 17 anos a gente ainda não tem maturidade suficiente. E graças a Deus eu tive essa orientação do meu pai, cara, educação física, não tem outra opção. E no colégio eu tinha esse preconceito por amigos, porra, que educação física, cara? Porra, como assim? Você vai viver de quê? Vai ficar dando aula em escolinha de futebol? Tá maluco? Porra, isso daí não dá dinheiro. Vai fazer direito, vai fazer administração, medicina, engenharia, essas carreiras mais tradicionais, né? Vamos dizer assim. E graças a Deus eu tinha uma orientação vindo de casa de que eu tinha que fazer algo que realmente me desse paixão, que eu fosse apaixonado, o coração pulsasse, exatamente, os olhos brilhassem, o coração pulsasse. E fui para a educação física sem menor sombra de dúvida, porque já era minha paixão, eu ainda tinha todo esse apoio dentro de casa, então eu falei, porra, não tem nem o que pensar. E, cara, desde o primeiro dia de aula na faculdade de educação física, eu tinha certeza que eu tinha feito a escolha certa, porque quando eu cheguei na minha faculdade, eu lembro muito claramente, no primeiro dia de aula, o campus da minha universidade, eu estudei na extinta Universidade Gama Filho, naquele momento era uma das grandes referências da nossa área no país, era tido como um dos melhores cursos de educação física do país. Tinha pós-graduação pra caramba na Gama Filho. Pra caramba, cara. Pô, o campus, que era chamado de Vila Olímpica, era uma Vila Olímpica mesmo. Tinha um campo de futebol profissional, com uma pista de atletismo, com ginásio de ginástica olímpica, um ginásio de esportes de quadra, de basquete, de vôlei, de futsal, uma piscina olímpica. O que aconteceu com a faculdade? Faliu, cara. O Gama Filho foi à falência, por incrível que pareça. Hoje não existe mais. Eu lembro de eu me formando assim, cara, e eu vendo, caraca, o que eu vou fazer de pós, né? O que eu vou fazer de pós? Gama Filho tinha um monte. Cara, era Gama Filho e FMU aqui em São Paulo. Era as que aparecia um monte de cursos. E realmente, cara, nunca mais ouvi mais nada da Gama Filho. Nunca mais. Pois é, tristeza. Ela foi absorvida pela Estácio, a Universidade Estácio acabou absorvendo alguns cursos ali e tal. Enfim, mas a Gama Filho, Universidade Gama Filho, pô, a saudosa Universidade Gama Filho, que era espetacular a estrutura, tanto é que era considerada uma das referências na nossa área de educação física, né? Não era à toa, porque realmente a estrutura era muito top. E eu me lembro, no meu primeiro dia de aula, como eu estava contando, eu cheguei e me deparei com tudo aquilo. Eu falei, caraca, aqui é onde eu vou estudar. Porra, que irado! Eu estou numa Vila Olímpica, todos os esportes aqui acontecendo, e eu vendo disciplinas de outros períodos, né? Pessoas de outras disciplinas ali, fazendo aula de atletismo, aula de futebol, aula de natação. Caraca, daqui a pouco vai ser eu. O primeiro período ainda é muito teórico, né? Você estuda mais a parte mais teórica. Depois que você começa a entrar mais nas modalidades esportivas, algumas são obrigatórias, outras são eletivas. Não sei como é que funciona hoje a graduação, mas no meu período, na minha época, foi assim, me formei em 2005. A minha não teve eletiva, não. Era a grade, tem que cumprir, até acabou. Não, a minha tinha umas obrigatórias e tinha as eletivas que você podia puxar, né? Tipo, você tinha as matérias esportivas ali obrigatórias, mas eu podia fazer outras eletivas também, nem todas estavam no currículo da grade tida como obrigatória, né? Enfim, então eu me vi muito realizado desde o início. Isso, sem sombra de dúvidas, foi um dos fatores que me ajudaram muito a me tornar um profissional diferenciado hoje, porque eu sempre estudei tudo aquilo com muita paixão, sempre fui um excelente aluno na faculdade, porque eu me interessava muito por todo o conteúdo. Eu realmente estudava aquela coisa do colégio que, estou estudando história, eu odiava história, para que eu quero saber de história? Nunca vou usar isso na minha vida, para que eu quero saber,
enfim, da segunda revolução industrial. Claro que isso faz parte de uma cultura geral, você tem que saber, mas assim, eu sabia que aquilo profissionalmente não estaria agregando em nada no meu futuro, entendeu? E, enfim, quando você entra na faculdade, aí sim, eu sabia que tudo aquilo que eu estava estudando ia ter uma grande interferência no profissional que eu gostaria de me tornar, e por conta disso eu fui um excelente aluno, meu CR na faculdade sempre foi muito bom, nunca repeti nenhuma disciplina, por conta de eu estar realmente fazendo aquilo que fazia meu coração pulsar, meus olhos brilharem, e, porra, isso é um grande diferencial. Você, quando estuda com paixão, você estuda algo que você realmente se interessa, é muito diferente quando você estuda algo por obrigação, como é no colégio, né? Que você estuda várias matérias que você só quer estudar porque você tem que tirar a nota para passar de ano. Eu tô E não tentando usar tem o cateto da paixão. hipotenusa até hoje, eu não consegui, velho. Puta que... Eu Desculpa tô o palavreado, tentando mas usar aí puta do que cateto é. da hipotenusa, mas até agora nada. O único que eu vi usando fora do colégio foi os Mamonas, não música mais ninguém. Ai, caramba. Então, esse Cara, tipo de coisa, né, cara? mas, enfim, a gente vai falar sobre o processo educacional até o momento. Logo mais a gente vai falar sobre esse assunto. Cara, então, tipo, e o processo, assim, dos 4 anos? Como é que foi o processo dos 4 anos para você? Você teve que associar muita coisa? Não? Como é que foi esse processo da graduação como um todo para você? Cara, eu desfrutei muito do processo, eu realmente desfrutei, eu aproveitei cada momento, como eu falei, né? Desde o meu primeiro dia de aula, eu chegava ali, eu ia para a faculdade feliz da vida, então eu desfrutava daquele momento, era prazeroso. Porra, amanhã tem aula de... Eu saía da faculdade e, porra, amanhã tem aula de novo, amanhã é aula de quê? Porra, de anatomia, no anatômico, é no laboratório de biomecânica, depois vamos ter a parte prática. Pô, eu desfrutei do processo. E, muito além disso, eu, desde o primeiro momento, busquei estagiar, porque eu queria justamente poder estar aplicando todo aquele conhecimento que eu estava absorvendo na faculdade, ter a oportunidade de, em algum lugar fora dali, estar vivenciando ainda de forma ainda mais aprofundada a parte prática, e, de alguma maneira, já procurei aplicar todo aquele conhecimento que eu vinha adquirindo. E, além disso, Vitor, também sempre fui um cara que busquei por cursos, especializações, certificações, o conhecimento além do que só o que a faculdade estava me passando, porque outros profissionais e amigos da área que eu fui fazendo ao longo do processo foram me alertando sobre isso. Cara, busca algo a mais. A faculdade é o basicão, é o feijão com arroz. Ela vai te dar a base, mas busca algo a mais. Se você quiser ser um profissional acima da média, se diferenciar, busca algo a mais. Você gosta de estudar, você é um cara interessado. Então, desde esse primeiro momento, eu também buscava sempre estar próximo de profissionais que já eram referências na nossa área e fazendo cursos, especializações, congressos, para poder estar buscando conhecimento além do que aquele que era o conhecimento básico, que é o que a faculdade nos fornece, né? Top, top. Já aproveitando que você trouxe, né, esse gancho aí de cursos, congressos e tudo mais. Primeira pergunta, tá? Quando você tem uma paixão enorme pelo futebol, você tem né, dá pra ver aí, camisa do Flamengo no fundo, tal, flamenguista. Isso dá pra ver bem na sua rede social, é Flamengo, Flamengo, desde garoto. Você já imaginava trabalhar com futebol ou não? E se houve um planejamento, quando você entrou na faculdade, você já tinha claro os passos que você teria que dar para chegar ou não? Então, vamos lá. Trabalhar com futebol, sonho de criança. Entrei na faculdade, mas o que você vai querer ser? Você vai querer trabalhar com o quê? Quero ser preparador físico do Flamengo ou da seleção brasileira. Esse era assim, meu sonho de consumo. Era o ápice que eu achava que eu poderia chegar profissionalmente lá com os meus 17 anos, né? Inicialmente, houve um direcionamento de tudo que eu fui estudando para eu poder chegar lá, só que no meio do processo eu me desvirtuei um pouco disso, porque eu comecei a ganhar dinheiro em outra área, comecei a trabalhar como personal trainer, comecei a ser muito bem remunerado, muito novo, comecei a ganhar uma grana muito acima da média
até mesmo comparando com outros amigos que foram fazer faculdades mais tradicionais, como engenharia, medicina, direito, que teoricamente seriam mais bem remunerados, comecei a ganhar muito mais dinheiro do que eles, trabalhando como personal. Eu, assim, recém-formado, meu primeiro ano de formado, eu já dava 8, 10 aulas de personal por dia. Então, eu ganhava, 10, 15 mil reais com 22 anos de idade, na área da educação física. Então, já comprei meu carro, já fui morar sozinho, comprei meu carro com meu dinheiro, com a minha grana, desde muito novo. Acabou que eu me desvirtuei um pouco, falei, cara, estou bem aqui, vou ficar por aqui. Porque, eu estou ganhando muito bem, tenho qualidade de vida, só trabalho, sou autônomo, se eu quiser viajar, se eu quiser tirar férias uma semana, eu tiro, não tinha carteira assinada, o que tem um ponto negativo, mas tem um ponto positivo também, porque eu que monto meu horário, se uma semana eu quisesse tirar de férias para viajar, eu viajava e fazia isso 2, 3, 4 vezes por ano, então tinha uma qualidade de vida excelente, só que eu esqueci de lá com 21, 22 anos, de que eu ia cansar disso, né? Eu entrei na faculdade com esse sonho, me desvirtuei devido a começar a ganhar muita grana e começar a ter todo o controle da minha vida. Não tenho patrão, eu que monto meus horários, ganho bem, tiro férias quando eu quero. Tá lindo, vou ficar aqui. Uhum. E fiquei ali. Então, por uns 5, 7 anos da minha vida, eu me desvirtuei um pouco do meu objetivo inicial lá atrás, quando entrei na faculdade, que era trabalhar com futebol. Só que com o tempo eu fui cansando. Eu comecei a atender como personal trainer a nata da sociedade, comecei a atender artistas globais, cantoras, dei aula para Ivete Sangalo, Carolina Dickmann, não sei quem, dei aula para várias celebridadezinhas, isso elevou muito o meu nome, profissionalmente falando, nesse meio de personal trainer, o que naquele momento foi muito bom, porque trouxe mídia para mim, trouxe visibilidade, eu aumentei o meu patamar de hora-aula, tive a minha agenda, escolhia para quem eu dava aula, as pessoas me procuravam querendo ter aula comigo, eu não tinha agenda, então assim, foi realmente muito bom, já me posicionou profissionalmente numa prateleira diferente, por eu estar atendendo essa galera que, querendo ou não, da mídia, não que eu fosse melhor do que um, do que outro tecnicamente, mas desejado, a mídia... né? É isso, Pessoas entendeu? que estão na mídia tá com ele, não, quero estar com ele também. Exatamente, foi isso que aconteceu. Só que com o tempo eu fui cansando disso, porque isso saiu do que era o meu sonho inicial. Eu comecei a viver muito dentro do ambiente de academia. Eu gostava, mas não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu falei, caralho, daqui a pouco eu estou com 30, 35, 40 e estou aqui envelhecendo dentro de uma academia. E não é isso que eu quero. O que eu gosto mesmo, que faz meus olhos brilharem, é performance, trabalhar com atleta, até porque eu fui atleta desde muito novo. Joguei futebol no Flamengo, federado, a sério, a Vera, era treino todo dia, jogo final de semana, campeonato por federação, viagem, era sério, era atleta mesmo. Então, eu tinha esse sonho quando entrei na faculdade de trabalhar com atleta, e por um momento eu me desvirtuei por uma questão financeira e porque estava realmente muito bom naquele momento para mim, por conta de todas essas vantagens e tudo que eu estava colhendo, como eu falei. Só que chegou um momento que eu falei, mas não é isso que eu quero para sempre. E o meu sonho de lá de trás, eu trabalhar com atletas, e aí eu tive que redirecionar a minha linha de estudo, a minha carreira, e aí eu dei uma 7 anos remexida na depois minha de vida. formado, né? Que interessante isso. 7 anos depois de formado, e fui buscar cursos de atualizações na área de performance, porque eu deixei de estudar isso. Quando eu comecei a trabalhar com personal, eu foquei nisso, e por um momento da minha vida eu deixei de me especializar, deixei de estudar, deixei de me atualizar na área da performance, que são dois ambientes completamente diferentes. Uma coisa é o fitness, estética, outra coisa é alto rendimento. E aí eu fui buscar o conhecimento do alto rendimento, comecei a direcionar mais o meu estudo para alto rendimento, comecei a me aproximar de profissionais de outras áreas que trabalhavam e atendiam pessoas que eram do alto rendimento, como médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, onde eu pudesse, de alguma maneira, ter acesso a atletas de alto rendimento para poder acessá-los, que também não é fácil, é outra via, né? Uma coisa é a via do artística, outra coisa é a via do alto rendimento. São dois caminhos diferentes, né? E aí eu comecei a direcionar meu estudo para isso, né, cara? E aí eu fui fazer vários cursos, fiz o FMS, fiz a formação da Exos, a gente se encontrou algumas vezes lá no NAR, no Núcleo de Alto Rendimento do professor do grande mestre Irineu Loturco, uma grande referência, que para mim é um dos grandes nomes mundial
do esporte, do treinamento de alto rendimento. E aí comecei a direcionar para isso. Oi? Formação da Kaiser. Formação da Kaiser, virei Master Trainer da Kaiser, fui fazer graduação em fisioterapia, fui buscar uma nova graduação por entender que ela era extremamente importante e complementar a área que eu queria atuar, que era a área do esporte de alto rendimento, mas com uma visão mais ampla da coisa, entender o movimento, a construção do movimento, a parte da prevenção e reabilitação, e para isso eu precisava ingressar no meio da fisioterapia. Acabou que até hoje a faculdade está trancada, eu não consegui concluir por uma questão de falta de tempo também, falta de agenda, fiz até o 7º período, e quando começou a área, a parte de estágio, puta, eu não consegui, cara, porque aí a estágio presencial, 20 horas semanais de estágio, e eu já tinha um ritmo de vida, de trabalho, um custo de vida, um padrão de vida estabelecido que não dava para eu parar tudo para fazer um estágio não remunerado de 20 horas semanais. Eu ia abrir mão de muita grana, que naquele momento já era muito importante para mim, porque eu estabeleci um padrão de vida que eu não tinha mais como eu andar para trás em relação àquilo. E aí eu tive que trancar a faculdade e ela está lá até hoje trancada. Mas o conhecimento, e mais do que isso, a possibilidade de acessar cursos da área da fisioterapia, que a faculdade de fisioterapia me permitiu, também foi algo que me trouxe um conhecimento diferenciado, que eu tenho certeza que eu carrego ele comigo até hoje, e tenho certeza que a minha abordagem, a minha intervenção profissional, pelo fato de eu ter o conhecimento que a graduação da fisioterapia me trouxe, isso me coloca em outro patamar profissional como educador físico, como preparador físico, porque eu enxergo o movimento de outra maneira, eu consigo entender a base da pirâmide com uma visão que o educador físico poucos têm, que é a questão da mobilidade, da estabilidade, da construção do movimento, do controle motor, de entender que você tem que olhar para o movimento e não pensar somente no músculo, mas pensar muito na questão da qualidade, da biomecânica do movimento, no sinergismo muscular. Isso ajuda muito a prevenir lesão e também aumentar a performance do atleta, que às vezes uma dor no joelho não é só fortalecer quadríceps, ela pode estar relacionada a um bloqueio de tornozelo, a uma hipomobilidade de quadril, e essa visão integrada à fisioterapia me ajudou muito. E isso poucos profissionais da nossa área da preparação física conseguem ter. Sim. Isso também tenho certeza que me colocou num patamar diferenciado, porque isso fez com que eu me aproximasse muito de médicos e outros fisioterapeutas que começaram a me indicar como um profissional de confiança deles. Então, médicos renomados da área do esporte, como, por exemplo, o Dr. Márcio Tanuri, que hoje, inclusive, ainda é o chefe do departamento médico do Flamengo, foi, inclusive, ele que me levou lá para dentro, começou a me indicar pacientes particulares que faziam cirurgias ou estavam tratando alguma questão ortopédica com ele, e ele precisava de algum profissional para ter um sinergismo de trabalho ali, começou a me indicar pacientes dele, porra, vai no Rafael que eu confio, ele vai fazer esse trabalho de alinhamento de biomecânica, ele vai saber que não é só colocar carga, primeiro tem que corrigir o movimento para depois inserir carga, e muitas vezes o profissional da nossa área ele quer trabalhar força, ele quer hipertrofia, quer potência, mas esquece que antes disso você tem que avaliar a qualidade do movimento, a base da pirâmide, da casa. a fundação, o arcabouço do movimento precisa estar bem concretizado. Isso me fez chegar num patamar diferente. Legal. E, ô, Rafa, enfim... Dentro dessa linha toda de pensamento, de estudos e tudo mais, quais foram as suas referências quando você resolveu voltar aí para o mundo do alto rendimento e tal? Quais foram as suas referências para você buscar esse, não vou dizer patamar, né, profissional, mas o conhecimento profissional que você tem hoje? Quem foram essas pessoas ou equipes, empresas, enfim, para você construir o profissional que você é hoje? Irineu Loturco, uma das grandes referências, virou até um amigo, estou sempre presente, inclusive mês que vem, daqui a 2 meses, vou estar mais uma vez lá no NAR, podendo trocar com ele, aprender muito e vivenciar todo aquele ambiente ali incrível. Mark Verstappen, o CEO da Exos, né, uma das grandes escolas de alta performance no mundo. Michael Boyle, dos grandes pioneiros do treinamento
popularmente conhecido como treinamento funcional, mas que é o verdadeiro treinamento para o alto rendimento, ele tem que ser funcional, porque você precisa melhorar as funções do seu atleta para a modalidade que ele vai competir, que ele vai praticar. Então, citaria talvez Gray Cook, que é o cara que é da área da fisioterapia, mas da fisioterapia esportiva, que fala muito da qualidade do movimento, qualidade antes de quantidade, foi o criador do FMS. Então, poderia citar esses 4 nomes aí, talvez, como grandes referências. Irineu Loturco, Mark Verstappen, Michael Boyle e Gray Cook. Top. Anotem esses nomes aí, cara. O Boyle, cara, o livro do Boyle, que tá até ali no cantinho do treinamento avançado. Foi um divisor de águas na minha vida. Pra mim foi um divisor de águas, cara. Pra mim também. Um divisor de águas. Até o primeiro, né? Que depois ele lançou o segundo. Depois o primeiro, lançou o que acho segundo. que é o da capa vermelha, eu acho, o primeiro. Não, o primeiro é da capa azul, né? É, capa azul. O outro depois é capa marrom. Capa marrom, isso. O primeiro, para mim, foi assim, cara. Até hoje é como se fosse uma bíblia do treinamento para mim. Até hoje, já li umas 3 vezes o livro e até hoje eu pego ele ali, abro alguma coisa ali e leio de novo, cara. É tipo a Bíblia ali. Para mim foi um divisor de águas, cara. É o livro de cabeceira ali, né? Pra mim foi um divisor de águas. E engraçado, que uma colega minha falou assim: a gente tava conversando sobre, eu falei, puta, preciso buscar uns livros de funcional, tal, não sei o que lá. Vou te mandar um aí, me mandou em PDF. Eu li ele inteiro no PDF. Aí eu falei, caraca, que animal. Aí, fiz um caderno com ele, de tanta anotação que eu fiz. Beleza. Aí, há um tempo atrás, agora, peguei e comprei o livro físico mesmo, que eu não tinha um livro físico. Aí eu peguei. Eu físico eu só tenho 2. Um eu também é todo em PDF. Agora comecei a rabiscar ele todo no livro físico, porque realmente esse livro ali é animal. Então, pessoal, anota esses nomes que com certeza vai fazer você enxergar diferente o treinamento. Não, eu considero ele um livro obrigatório para qualquer indivíduo que queira trabalhar com esportes de alto rendimento. Obrigatório. Muito. Eu trouxe muito do que eu faço. Principalmente pela abordagem, né? É claro, pelo conhecimento técnico, por todo o conteúdo, óbvio, mas pela maneira que tudo isso é abordado, como ele conseguiu ser simplista em tudo, né? Como ele usa uma linguagem de fácil entendimento e que gerou muita clareza para mim, muita coisa. Então, e a visão holística, né, que ele traz em relação ao treino, ao treinamento, animal, cara. Você vê que esse cara é animal. Exatamente. Rafa, exatamente. Quando foi? Eu acho que pelo nosso bate-papo que eu já sei quando foi isso. Quando foi o primeiro indício que você teve que as coisas estavam dando certo? Quando você realmente, puta, educação física, pá, aí você começou a trabalhar ali, desenvolver as suas coisas. E quando você teve o primeiro indício, você falou, meu, caraca, velho, eu tô virando na área, eu tô virando. Quando foi que a primeira vez que você sentiu isso? Cara, eu não era nem formado ainda, lembro perfeitamente que eu estava no 6º período, mais ou menos, da faculdade, faltando um ano para eu me formar. Eu era estagiário numa academia de musculação, como acho que 80% dos profissionais da nossa área iniciam, e é importante ter essa vivência, acho que é muito importante, não só pelo conhecimento técnico, mas por atender diferentes perfis de pessoas. Eu acho que isso é fundamental para a nossa profissão. Saber conversar, se comunicar, vai chegar ali a idosa, vai chegar o marombeiro, vai chegar o chato, vai chegar o divertido, o cara que conta piada, o que está de mau humor, o que é mal educado, e você tem que saber atender todo mundo bem e adaptar o seu atendimento para cada pessoa que você está atendendo ali ao mesmo tempo, na maioria das vezes, né? Então, assim, acho que faz você se tornar um profissional dinâmico e sagaz, ter a sagacidade de poder adaptar o teu atendimento, a tua prescrição para diferentes perfis de público. E nessa altura, eu comecei a receber muita proposta de personal. Eu não era nem formado ainda, trabalhava numa academia, onde, a partir do 8º período, do último período da faculdade, o coordenador da academia liberava para os estagiários darem personal. E eu, no 6º período, comecei a ser muito assediado por alunos da academia me querendo contratar como personal, só que eu não podia ainda. E eu fui conversar com o coordenador. Com o coordenador da academia na época, eu falei, cara, tô sendo muito assediado para personal, porra, para mim é meu sonho e tal, não sei o quê. Ele falou, cara, não posso, é regra da empresa, só posso a partir do 8º período. Eu falei, tem alguns alunos aqui dentro falando que estão dispostos a me contratarem e treinarem em casa, fora daqui, para poderem me ter como personal. E aí aí eu passei isso para ele e falou, daqui a pouco eu vou começar a perder aluno, porque esses caras querem treinar com o Rafael, vão querer levar ele para fora da academia, eu vou perder o Rafael e vou perder o aluno. Então, vou fazer o seguinte,
eu vou aplicar uma prova para você, vou montar uma prova com casos, casos que você vai ter que montar programas para diferentes perfis de casos que eu vou fazer aqui para você. Dependendo do teu rendimento nessa prova, eu libero para você da personal. Aí o cara fez uns 5, 6 casos para mim de diferentes perfis, tipo idosa de 70 anos, com condromalácia, não sei o quê, monte o programa de treinamento para ela. Aí fez uns 5, 6 casos desse para mim, eu fiz e ele falou, cara, pô, realmente você tá preparado, tá pronto, você tá apto a dar personal, eu vou liberar. Liberou. Cara, eu no 6º período da faculdade, eu com 20 anos, eu era o cara da academia que mais tinha alunos de personal. Eu tinha mais aluno do que todos os profissionais da academia que já estavam há anos ali. Então, eu chegava na academia, cumpria meu horáriozinho, minhas 4 horas diárias de estágio e continuava na academia até 10 da noite atendendo como personal. Isso no 6º período da faculdade. Ali eu vi que eu falei, caraca, eu estou bombando, estou realmente explodindo. Claro que isso gerou uma série de recalque, de inveja, de coisas que, porra, e assim, não teve... Não, faz parte. Prego que se destaca toma martelada, né? É isso aí. Então... Ih, cara, deu um belo aqui rapidinho. Oi, filho, o que houve, meu irmão? O que foi? Cara, te dar um beijinho pra você. Ó, amigo do papai. Quantos anos ela tem? Quantos anos você tem? Fala ali para mim. 3 aninhos? 3. Nossa! Ela não está ouvindo, peraí. Ouve aqui o amigo. Nossa, 3 aninhos você tem? Você é muito grande para 3 aninhos. Parabéns. Minha atletinha. Deixa o tchau, papai lindona. Conversar com um amigo aqui, tchau, tá? Tchau. Vai lá com a mamãe. Tá, tchau. Deixa o papai aqui, tá, filho? Da hora. Tem que conversar. Foi mal, irmão. Desculpa, não, imprevistos. Mano, da hora, eu curto. Eu posso ver. No 5, meu. Você é doido. Então já viu. Daqui a pouco um bate na porta aqui. Pô, é a melhor coisa da vida. É a melhor coisa do mundo, velho. Mano. Beleza. E aí, cara, só para concluir, aí nesse momento eu vi que eu falei, caraca, meu irmão, porra, tô no caminho certo. Tanto é que eu percebi tanto isso que eu desvirtuei do meu foco inicial, que era trabalhar com futebol lá atrás, porque eu comecei com 20 anos, não era nem formado, ganhando mais grana do que todos os profissionais formados, não conseguindo atender a demanda de aluno, porque eu atendia um bem, o cara ficava satisfeito com o trabalho e, pô, personal é muita indicação, é muito boca a boca, né? E aí você faz um trabalho legal, gosta, faz um atendimento bom, o cara, porra, indica para a mãe, para o vizinho, para o primo, para o papagaio, todo mundo quer vir treinar contigo. E aí, quando eu vi, eu estava com a minha agenda lotada, e aí eu, porra, muito precocemente comecei a ganhar dinheiro e ter uma agenda lotada, eu falei, cara, porra, estou no caminho certo, é aqui que eu vou. Então foi ali, mas sem dúvida nenhuma isso foi fruto da minha paixão pelo que eu fazia, cara. Não tenho a menor dúvida disso. E também uma coisa que contribui muito, cara, que assim, não tem como negar isso. O fato de eu sempre ter treinado. Então, assim, eu sempre treinei, como eu falei, desde criança eu fui atleta, fazia todas as atividades físicas. Então, assim, pô, modéstia à parte, eu sou um cara que eu me movimento bem, eu treino bem, eu gosto de treinar, o meu shape é maneiro, a minha apresentação é boa. Isso conta, cara. Muito. Porra, não vamos deixar. É porque eu tinha mais aluno personal quando eu competia, pô. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, porque o cara olha e fala, caralho, eu quero ser igual esse cara. Entendeu? Pô, se esse cara sabe cuidar dele, ele vai saber cuidar de mim também. Então, querendo ou não, isso sempre ajudou muito. Sem dúvida porque nenhuma. Porque eu treinava bem, eu era, sempre fui no shape, blindado e tal. Então, isso também contribuiu muito. E estou falando isso porque acredito que muitos que vão estar aqui nos escutando são profissionais da nossa área. Então, galera, se cuidem, treinem, pratiquem, façam bem feito, porque isso é fundamental para o teu marketing pessoal, para o teu branding pessoal, para o teu cartão de visita, você ter uma boa aparência, você se vestir bem, você ser um cara para cima, ser um cara com astral bom, prestar um bom atendimento, isso vai fazer toda a diferença, tá? Porque o cara que está ali te contratando do outro lado, ele não sabe avaliar o teu conhecimento técnico. Ele não sabe. O que você falar para ele, se você falar com energia, com astral, com argumentos convincentes e você tem uma boa aparência, você convence ele. Era. Não que eu contei alguma mentira, mas só que assim,
eu não precisava nem falar muito, porque a minha aparência, junto com um bom atendimento, já era o suficiente para o cara querer me contratar, entendeu? Então, cara, se atentem a isso também. Claro que conhecimento técnico é fundamental, porque senão chega uma hora que você não consegue mais evoluir, mas só que essa outra questão é muito importante também. Então, só para deixar essa dicasinha para a galera. E aí, cara, quando foi o ponto de inflexão, assim? Então, você, primeiro indício, legal. Tô crescendo, aí chegou uma hora, cara, que aí, puf, fez uma curva exponencial ali, teve um ponto de inflexão. Chegou esse ponto de inflexão, e se chegou, qual foi? Cara, chegou o platô, né? Chegou o teto. O teto veio aqui, eu bati com a cabeça no teto. Falei, caraca, beleza, e agora? Como é que eu faço para ganhar mais? Eu já tinha minha agenda toda lotada, minha hora-aula já era bem acima da média, já cobrava mais do que a maioria cobrava o preço top do mercado, não tinha como aumentar mais do que aquilo também, com uma agenda lotada, dando 10, 12 aulas por dia. Falei, porra, beleza, mas agora eu quero mais, né? Como é que eu vou conseguir? Eu não tenho, o dia tem 24 horas, eu preciso de 6, 7 horas para dormir, eu preciso ter uma horinha do meu dia para eu treinar. E como é que eu faço agora? E eu bati com a cabeça no teto. Eu falei, só que, porra, agora eu quero construir família, eu quero ter filho, eu quero viajar, eu quero proporcionar o melhor para minha filha, eu quero ganhar mais dinheiro. E aí eu falei, porra, fudeu, porque eu não tenho mais para onde crescer. Da onde eu estou, eu não tenho mais para onde crescer. Eu tenho a aula mais cara do mercado, eu tenho a minha agenda lotada. O que eu vou fazer? Ou eu monto um espaço para eu conseguir atender mais pessoas, só que isso é uma demanda de energia, de tempo, e eu acho que até um passo para trás. Sei bem o que é isso, meu irmão. Fudido, porque você acaba virando escravo do negócio, e eu sempre prezei muito também pela questão da minha qualidade de vida. Isso, para mim, na balança, isso pesa muito, porque eu acredito que assim, a gente tem que ser feliz no processo. É claro que, por vezes, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para ter outra, mas só que você tem que desfrutar da vida, cara. A vida é curta, ela passa rápido, e se você não apreciar, não desfrutar, daqui a pouco você envelheceu e fala, caralho, olha quanta coisa que eu deixei de fazer, olha quantos momentos da minha vida que eu não desfrutei como eu deveria ter desfrutado, e você não consegue mais voltar atrás. Então, por mais que por muitos momentos a gente tem que abrir mão de muitas coisas e se dedicar para conquistar outras lá na frente, em nenhum momento, mesmo abrindo mão de muitas coisas para conquistar outras, em nenhum momento eu deixei de também viver coisas que fossem prazerosas e que me proporcionassem qualidade de vida. Então, quando eu vi que eu estava com a cabeça batendo no teto e eu queria ganhar mais, crescer mais, eu falei, cara, agora eu preciso abrir outras fontes de renda, né? E preciso também projetar a minha vida para daqui a 10 anos. O que eu vou estar fazendo? Pô, não quero continuar dando 10, 12 aulas por dia e ter esse ganho limitado. E aí foi aí que eu comecei. A essa altura do campeonato, eu já era visto como referência por muitos outros profissionais. Comecei a investir em produzir cursos, né? Comecei a porque eu tinha uma demanda para isso, já tinha uma demanda reprimida ali, de outros profissionais e outros estudantes já me procurando. Pô, queria fazer um curso contigo, o que você fez para chegar até aí? Pô, como é que você aplica teu conhecimento? Falei, cara, acho que agora é hora de eu começar a montar cursos, que é uma maneira de eu começar a falar para mais pessoas. Em vez de falar só para um aluno, eu vou estar falando para outros profissionais sobre tudo que eu aplico com os meus alunos. Então, em vez de falar para uma pessoa, eu posso falar para 100. Posso ir para o online e falar para 300, que foi o que aconteceu, né? E aí esse foi o ponto que eu abri esse novo caminho. Comecei a investir em produção de conteúdo, comecei a produzir cursos, num primeiro momento presencial, depois eu fui para o mercado online também, porque pessoas de outros estados, outros lugares começaram a me procurar, querendo fazer meus cursos, e por que você não faz online? Por que você não faz online? Aí entrei no mercado online, cara, em 2017, se não me engano. Eu fui lá atrás. As pessoas me veem hoje bombando aí no online, acham que é da noite para o dia, mas não. Comecei lá atrás, quando poucas pessoas ainda faziam conteúdo online assim, para comercializar, né? Acho que eu comprei o primeiro curso seu de Força e Potência. Acho que foi a primeira versão online que você fez. Cara, então, pode ser. O meu primeiro curso online foi o workshop da mobilidade funcional, se não me engano. Não, era o primeiro de Força e Potência que você fez. Pode crer. Então, isso aí acho que já foi 2018, 2019. Foi 19, isso. 19, Antes disso, eu já tinha tido conteúdo de mobilidade, depois eu fiz o de estabilidade, depois eu ajustei esse conteúdo, fiz uma nova edição dele. Enfim,
E aí foi o ponto que eu vi que eu precisava mudar para poder continuar crescendo, né, cara? E quando você começa a falar para outros profissionais, não só para alunos, isso também te coloca em outro patamar na profissão, porque aí você começou a virar referência para outros profissionais, e não só para os alunos. Não. Aí, a partir dali, não eram só os alunos que me queriam, eram outros profissionais que já estavam me vendo como referência e queriam ser igual a mim. E aí eu comecei a montar curso e conteúdo para essa galera. E aí a minha vida estava num platô e aí eu, dei mais um boom ainda. E aí já com a vida muito bem estabelecido como uma referência profissional, eu comecei a buscar qual era aquele meu sonho lá de trás. Falei, porra, agora eu sou referência. Agora eu cheguei no nível de que todos os profissionais olham para mim, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo consome meu curso, mais de 1.000 cursos vendidos. Falei, porra, agora acho que eu realmente virei uma referência na profissão. Pô, tem mais de 1.000 profissionais já compraram meu conteúdo e não só compraram, como davam um excelente feedback. Eu falei, porra, show, então o caminho é esse. E eu lançava outro curso, mesmo o cara que tinha comprado o curso anterior comprava o novo curso que eu lancei. Eu falei, pô, então o cara gostou do conteúdo e quer continuar consumindo meu conteúdo. Então agora eu vou direcionar para aquele meu sonho lá de trás, que é trabalhar com futebol, trabalhar com atletas. E aí eu fui cada vez mais estreitando com profissionais da área, comecei a atender atletas de alto rendimento, mesmo de forma individualizada no primeiro momento. Isso começou a crescer muito até que eu fui convidado para estar dentro do clube, né? E aí, cara, como é que foi? A última pergunta desse bloco. Como é que foi trabalhar no time do coração, cara? Cara, sem palavras, assim, não teria palavras para descrever esse sentimento, porque é uma mistura de emoção por estar ali vivendo o dia a dia com os meus ídolos. Até outro dia eu estava na arquibancada gritando o nome deles, torcendo, vibrando, chorando, e naquele momento eu estava ali contribuindo em todo o processo de preparação física dos caras, vivenciando o dia a dia deles, entrando na intimidade deles, me tornando amigo deles. Então, assim, pô, realmente até mais do que um sonho, né, cara? Talvez até nos meus melhores sonhos eu não imaginei que a coisa fosse acontecer dessa maneira. E no melhor de tudo, na melhor era da história do clube, né? Quando a gente ganhou brasileiro, bicampeão brasileiro, Libertadores e tal, um time só de estrela, e eu vivenciando tudo aquilo ali. Então, cara, realmente, assim, um sonho, uma sensação maravilhosa. Não teria, porra, palavras. Quando você traça um sonho lá atrás, você conquista esse sonho. Sim, é uma das coisas que a gente fala, pô, o dinheiro não paga, né? Não teria dinheiro que pagasse esse nível de satisfação que foi estar ali dentro, cara. Sensacional. Rafa, ó, eu tô com papel e caneta na mão. Eu falei pra galera anotar, eu tô anotando também, meu irmão, porque eu tô aprendendo aqui, sempre na postura de aluno. E olha o que eu aprendi com você nesse nosso primeiro bate-papo aqui. Galera, uma coisa extremamente fundamental pro sucesso da carreira: network. Network intencional, tá? Não é somente conhecer pessoas. Não, vá atrás disso. Conhecer pessoas, vá atrás das pessoas. Veja quem pode, para quem você pode agregar, isso é muito importante, e também para quem pode agregar com você. Então, network intencional, muito importante. Outro ponto importante também, visão sistêmica. Visão sistêmica daquilo que você faz. O que envolve aquilo que você faz? Não adianta só pensar aqui no microfone. O que eu preciso para o microfone ficar aqui nessa altura, sem eu precisar ficar segurando? O que eu preciso para o fone, para eu poder ver o tom da minha voz? O que tudo envolve eu utilizar o microfone? Eu tenho uma visão sistêmica da sua profissão, daquilo que você quer fazer, tudo que abrange aquilo. Isso foi muito importante. Tenha referências. Ele citou aqui, cara, 4 autores, 4 pesquisadores, 4 preparadores físicos de altíssima qualidade. Ele buscou essas referências, buscou entender o que cada um tem de melhor, como que cada um pode agregar naquilo que você faz. Então, busque referências para que você consiga ter um bom discernimento, um bom direcionamento para você fazer o seu trabalho com excelência. E o último ponto que eu anotei: entenda de pessoas. Nossa área, nós trabalhamos com pessoas. Essa é a nossa matéria-prima. Então, se você não entender de pessoas, vai ser muito difícil você realmente ganhar destaque
Porque muitas vezes, cara, inúmeras vezes, mas você trabalha com, às vezes, várias pessoas ao mesmo tempo. Um estímulo que você dá para uma pessoa e você tem um determinado resultado, a outra pessoa, ela não vai ter o mesmo resultado com o mesmo estímulo. Você precisa dar um estímulo diferente para aquela pessoa ter o mesmo resultado ou até melhor. Então, só que você precisa entender a característica das pessoas, como que elas reagem, como que ela pode ser estimulada, sabe? Então, entenda de pessoas que vai ser fundamental para sua atuação profissional. Rafa, Perfeito, primeiro Vitor. bloco, cara, animal, animal. Eu anotei muita coisa aqui, brother. Eu anotei coisa pra caramba. Galera, agora o nosso segundo bloco. Papel que ele tá na mão aí, que nós vamos falar agora um pouquinho de parte técnica, um pouquinho da visão do Rafa de treinamento, porque conhecendo a fera aí, ó, ele foi bem superficial, viu? Ele só citou algumas coisinhas ali, foi bem na. Foi bem raso em todo o conhecimento que tem aí para passar pra gente. Então, próximo bloco, segundo bloco, um pouco mais de parte técnica com o Rafael. Muito bem, senhores, vamos agora para o nosso segundo bloco. Nós vamos falar agora um pouquinho de conduta profissional e vamos falar um pouquinho também de parte técnica, ferramenta de trabalho e tudo mais. Rafa, aproveitando ainda o gancho do Flamengo, né? Que, pô, é uma puta de uma equipe multidisciplinar, apesar que você já mostrava que mesmo, digamos, no seu CPF, né, na sua conduta normal do seu dia a dia ali de forma particular, você já vinha com essas relações com fisioterapeuta, médico e tudo mais. Agora, quando a gente pensa num trabalho de uma equipe coletiva, queira ou não, a conduta muda um pouco, a postura muda um pouco, não tem jeito. Cara, como que você vê o seu papel dentro de uma equipe multidisciplinar para desenvolver um trabalho, cara? Bom, primeiro que é extremamente importante essa abordagem multitransdisciplinar, né? Não é só multidisciplinar, mas ela é transdisciplinar, porque as áreas se comunicam e a tomada de decisão ela tem que ser em conjunto, porque cada área vai dar o parecer técnico relacionado à sua respectiva área para poder chegar na melhor decisão para o atleta em determinado caso, né? Então, o médico vai avaliar a parte médica, por exemplo, vai falar clinicamente daquela lesão, do prazo de retorno, da liberação gradativa para determinadas atividades e tudo mais. O fisioterapeuta trabalha na parte da reabilitação do movimento, a parte inicial ali da introdução às cargas, a restabelecer as funções básicas do movimento. A preparação física entra no segundo momento, quando ele começa a evoluir com a fisioterapia, começa a receber mais cargas de trabalho e chega uma hora que ele precisa realmente condicionar. Ele já está reabilitado, mas agora ele precisa recondicionar, recuperar o condicionamento dele. Começa a ter uma participação da preparação física. No caso, sou eu. Eu fazia lá no Flamengo, eu era muitas vezes responsável justamente por essa fase, a fase que a gente chama de transição. Quando o atleta ele já teve a alta do departamento médico, ele não está mais no departamento médico, só que ele ainda não está condicionado para estar treinando junto com o grupo. E ele precisa de uma etapa de recondicionamento. Essa etapa a gente chama de transição, quando ele vai fazer como se fosse uma espécie de mini pré-temporada para adquirir os níveis básicos e satisfatórios de condicionamento, de força, de potência, de velocidade. Ele tem as métricas a serem batidas, né, as metas a serem atingidas dentro do processo de transição, para depois ele poder integrar o grupo junto com a parte da preparação física coletiva. Junto a isso, ainda tem a fisiologia, quem é que faz toda a parte do controle das cargas do dia a dia, ali, do microciclo, tanto do meso quanto do microciclo de treinamento. Então, controlando a carga de cada sessão, distribuindo essas cargas da sessão, distribuindo a carga da semana entre cada sessão de treinamento da semana. E o nutricionista, que faz todo esse balanço nutricional de aporte, de complemento, de suporte de complementos, de suplementos, às vezes o atleta
quando ele destreina por conta de alguma lesão, é comum que ele aumente o percentual de gordura dele também, porque diminuiu muito a carga de treino, então o gasto calórico dele diminui e ele não consegue reduzir a ingesta calórica na mesma proporção que ele reduziu o nível de treino dele. Então é comum também o atleta se encontrar com sobrepeso, com excesso de percentual de gordura, então também tem a participação do nutricionista controlando. Então, olha quantos profissionais de quantas áreas atuam em conjunto para um atleta em determinada situação. É o médico, o fisioterapeuta, o fisiologista, o nutricionista, o preparador físico, além do treinador, do técnico, né? Do treinador, que é o cara do campo, que fica ali querendo saber em quanto tempo que eu vou poder contar com ele, daqui a quanto tempo que ele vai poder voltar a treinar, e quando que eu posso botar ele no jogo. O primeiro jogo ele pode voltar, ele pode jogar quanto tempo. Então, assim, são muitas áreas em conjunto, conversando, para poder ter a melhor tomada de decisão para cada caso, para cada atleta, de forma específica, individualizada. É um processo um pouco mais complexo do que pode parecer. E aí mostra, né, a importância, a visão sistêmica de um todo, né? Do que está envolvendo ali a performance ou o rendimento do meu aluno. Independente se ele é um atleta de alto rendimento ou se é o seu atleta lá de 77 anos, que eu sempre vejo você postando. Preciso entender a visão como um todo do que aquela pessoa necessita. Exatamente. Bom, Rafa, fala um pouquinho pra gente. Quando você pensa no treinamento desportivo como um todo, tá? Qual que é a sua visão quando você pensa nessa questão do treinamento desportivo como um todo? Vou preparar uma pessoa para alguma modalidade esportiva, tá? O que você enxerga de pilares importantes que o profissional ele não pode negligenciar, ele não pode deixar de ficar atento quando ele pensa no treinamento como um todo desse indivíduo, seja amador ou alto rendimento? Excelente pergunta. Não vou nem entrar em nenhuma modalidade específica, senão acho que fica muito direcionado para uma modalidade, então vou falar como um todo, né? Bem, essa é a intenção. E até porque o que eu vou abordar também, o que eu vou explanar aqui, ela vai servir para qualquer modalidade esportiva, para qualquer indivíduo, para qualquer atleta. Então, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é você avaliar. Se você não avalia, você não sabe quem você está treinando. Você precisa entender o ponto de partida. Quem é esse atleta? Quais são os níveis de força dele? Quais são as disfunções desse atleta? O que ele encontra em termos de limitações, desequilíbrios, desequilíbrio de força, desequilíbrio de mobilidade, desequilíbrios biomecânicos, né? Restrições de mobilidade, capacidade de produzir força, produzir potência, produzir velocidade. E aí sim eu posso adaptar os testes de avaliação e as avaliações de acordo com a modalidade de cada indivíduo, né? Então, se eu estou treinando um atleta de luta, vão ter testes que vão se enquadrar melhor para aquela modalidade dentro das valências mais específicas para a modalidade de luta. Se eu estou treinando um maratonista, já são outras valências que vão predominar e serão mais importantes para eu estar avaliando. Mas, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo é isso, é avaliar o seu atleta. Você tem que entender aquele cenário, você precisa saber aonde você está pisando, quem é aquele cara, quais são os níveis de força dele, até para depois você poder reavaliar e acompanhar a progressão desse atleta, saber se o que você está prescrevendo de treinamento está, de fato, gerando melhorias e desenvolvimento no que você quer que aquele atleta melhore. Então, esse é o primeiro passo, sem dúvida nenhuma. Depois, você ter metas, estabelecer metas para aquele atleta. Você precisa saber aonde ele quer chegar. Você sabe onde você está e você também precisa saber onde você quer chegar, para você traçar um plano específico para atingir as suas metas e objetivos. Tá? Então, esses são os dois primeiros passos. Avaliar e traçar uma meta. Tanto metas a curto, médio prazo, quanto metas a longo prazo. Tem metas que você vai querer atingir de formas mais rápidas, como correções de desequilíbrios biomecânicos, e metas mais a longo prazo, como melhorar o tempo de sprint de 20 metros, por exemplo, ou melhorar a altura do salto vertical ou a distância do salto horizontal, enfim, metas mais específicas. E por que eu falei algumas mais a curto prazo
e outras mais a longo prazo? Porque aí dentro de todo esse processo existe a pirâmide da performance, que eu falo muito em todos os meus cursos, é um slide que é presente em qualquer conteúdo que eu explano. O que é a pirâmide da performance? Você tem a base da pirâmide, onde se encontra o movimento funcional, a mobilidade, a estabilidade e o controle motor. E é por ali que você tem que começar. O seu atleta precisa ter um nível de mobilidade satisfatório, um nível de estabilidade satisfatório e um bom controle motor, que é justamente a mobilidade sobre estabilidade. Você tem um bom controle de movimento, um bom controle motor. O segundo andar dessa pirâmide o primeiro andar é o movimento funcional, o segundo andar é o desempenho funcional. Esse atleta precisa ter níveis satisfatórios de força e níveis satisfatórios de resistência. Então, ele precisa ter bons níveis de força e resistência, porque isso vai ser a base e o pilar para qualquer modalidade esportiva. Para qualquer modalidade, o atleta tem que ter força e ele tem que ter resistência. Resistência específica para aquela modalidade. A resistência de um lutador é diferente da resistência de um maratonista. Só que ambos precisam ter resistência dentro da sua modalidade. Senão o cara morre no primeiro round, e senão o cara morre com 20 quilômetros de prova, ele tem que fazer 42. Então, ele precisa ter força e resistência. E o topo da pirâmide é onde se encontram as habilidades específicas de cada modalidade, que é a potência, a agilidade, a aceleração, capacidade de trocar de direção, capacidade de aplicar um golpe em alta velocidade, de fazer um chute giratório, dar uma joelhada voadora, é o requinte técnico com as valências físicas que vão determinar aquela modalidade esportiva, como na luta, por exemplo, é a potência. O cara precisa saber aplicar uma joelhada voadora, que no MMA, por exemplo, levando para o MMA, é um elemento técnico muito refinado, mas se ele também não tiver força e potência para aplicar, não adianta ele ter a técnica refinada e atingir esse golpe com pouca potência, não vai vai causar danos no adversário dele, não ter punch, exatamente. Então, essa visão, ela, mais uma vez, ela é holística, ela é sistêmica, como você falou. Mas eu preciso, primeiro passo, avaliar, saber onde eu quero chegar e trilhar cada etapa dessa pirâmide sem queimar nenhuma dessas etapas para não dar problema lá na frente. Acho que é isso que você queria. Animal sua resposta. Animal sua resposta. E aí, então a gente teve uma visão geral, né? A gente trouxe agora uma visão geral do treinamento esportivo como um todo. E aí agora indo para o alto rendimento, tá? Indo para o alto rendimento. Você enxerga quais são os pilares fundamentais quando a gente pensa no alto rendimento, na performance do alto rendimento? O que o profissional ele não pode, de forma alguma, negligenciar quando a gente pensa realmente em alto rendimento? Fica muito diferente do que você falou aí do treinamento esportivo. O que vai diferenciar agora é porque, para eu te responder de forma mais direcionada, para uma pergunta mais direcionada, aí a gente vai precisar linkar com alguma modalidade esportiva, porque cada modalidade esportiva vai ser a sua especificidade, exatamente. Vai ter a sua demanda específica, como eu já falei um pouco na resposta anterior, mas se eu estiver treinando um maratonista, o VO2 dele, a resistência aeróbica dele é fundamental. Isso não quer dizer que não é importante ele ter força e potência. É também, porque isso faz ele ser mais econômico na prova dele, e ele economizar energia numa prova de 42 quilômetros é muito importante. Sim. Só que a potência para ele não é tão importante quanto para um lutador, porque a potência é o golpe que vai definir a luta. Se o cara acertar um golpe com potência, ele pode nocautear e a luta acabou ali. O maratonista ser potente não é o que vai definir a prova dele. É muito mais importante para a prova dele ele ter uma boa resistência, um bom limiar anaeróbico, outros componentes que vão ser determinantes para ele chegar na frente, do que a potência propriamente dita. Então, aí a gente precisa linkar essa resposta com a modalidade esportiva específica. Então, é a informação do seu atleta que você avaliou com a demanda específica da modalidade esportiva para a gente poder traçar um treinamento com especificidade dentro das valências que vão ser determinantes para aquela modalidade esportiva. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a força é o pilar para qualquer esporte.
Porque a força tem diferentes manifestações. Você pode trabalhar força dentro de diferentes manifestações, inclusive a potência é uma das manifestações da força. É quando você manifesta a força em alta velocidade. Potência nada mais é do que força vezes velocidade. Só que você também tem a força pura, que é o componente de levantar altos níveis de carga sem nenhuma relação com a velocidade. Também é importante, mas para algumas modalidades esportivas, mas para outras nem tanto. Por exemplo, para um lutador, a força pura é muito importante. Em algum momento ele pode precisar levantar o adversário dele do chão para poder aplicar uma queda, um golpe. Então ele precisa dessa força máxima. Um adversário projetando força contrária, além do peso do cara. Ele pode estar por baixo com o cara com 100 quilos em cima dele, além da força que ele está fazendo, ele precisa empurrar aquele cara de cima dele. Essa bruta é importante. Um maratonista não precisa dessa força máxima. Ele, em nenhum momento da prova dele vai fazer força máxima. Entendeu? Então, é especificar para a demanda de cada modalidade esportiva. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que a força é o pilar da performance esportiva, você sabendo trabalhar cada tipo de manifestação da força, adequando ela para a realidade de cada esporte. Animal. Ou seja, né? Então, um treinamento esportivo como um todo, você avalia, você cria as metas, você respeita as etapas, e quando você vai para o alto rendimento, você traz toda essa bagagem junto com a especificidade do esporte, da modalidade, para você desenvolver o seu atleta como um todo. Animal. Perfeito. Animal. Muito animal. Perfeito, show. Top. Rafa, dentro de toda... Você é um cara que está muito atualizado. Você está ali sempre constantemente, cursos, né? Como você disse aí, próximo mês aí você vai estar aqui em São Paulo para estar realizando mais um curso de atualização aqui no NAR e tal. O que você enxerga, tá, como tendência ou realidade dentro do esporte hoje? Que o profissional, ele não pode vacilar. Ó, meu irmão, isso aqui é tendência ou já é uma realidade e você tá vacilando? O que você enxerga que o profissional hoje ele não pode vacilar, cara? Ele não pode deixar de saber, de ter esse conhecimento para poder trazer ali um trabalho realmente com excelência. Duas coisas. Primeira, VBT. Velocity Based Training, treinamento baseado em velocidade. Sem dúvida nenhuma, porque isso permite você treinar o atleta único e exclusivamente dentro da zona de ganho, e quando ele sai da zona de ganho, ele a gente interrompe o treinamento para que ele não promova nenhum tipo de fadiga sem estar tendo ganhos. Então, o treinamento baseado em velocidade ele permite que você controle, que o atleta execute o exercício somente enquanto ele está conseguindo executar dentro da zona de velocidade ótima, para isso transferir para a performance do esporte. Quando ele sai dessa zona ótima de velocidade, ele começa a entrar em fadiga, e quando ele começa a entrar em fadiga, aquele treinamento já não está mais promovendo melhorias na performance dele, somente fadigando o atleta. Então, isso, sem dúvida, já é uma realidade. Uma tendência, já é uma realidade aplicada em diversas modalidades esportivas e por treinadores que estão aí no topo da pirâmide, com certeza todos já aplicam um treinamento baseado em velocidade. E o outro é o controle da carga interna, para você também poder avaliar o nível de prontidão do seu atleta para a sessão de treinamento. Pode ser feito através da variabilidade da frequência cardíaca, um método bem validado, muito interessante, gosto muito. Às vezes, num esporte coletivo, numa equipe com muitos atletas, perde um pouco da dinâmica, porque você tem que botar o cara ali 4, 5 minutos em repouso, e tem que ter equipamento para todo mundo, e às vezes na correria, na dinâmica ali atrasa um pouco, e às vezes a gente existe o mundo ideal e o mundo real, né? Assim, né, galera, até mesmo uma coisa que é muito importante, né, Rafa? Você falou do monitoramento, cara. Eu também enxergo o monitoramento como já uma realidade dentro do contexto para você realmente fazer o atleta realmente ter performance. Só que acontece, é engraçado que até um tempo atrás, tipo, todo mundo fazia tudo, ninguém controlava nada, ninguém monitorava nada. E aí hoje, né, com essa questão de tecnologia que tá cada vez crescendo mais o uso da tecnologia a nosso favor, a galera começa a querer também a controlar tudo.
E aí o que acontece? Muitas vezes, muito controle, muito monitoramento, você começa a gerar um estresse no atleta, dependendo da dinâmica, como as coisas acontecem. E aí, se o preparador físico ele não tiver uma dinâmica de como ele vai fazer esse controle, ele vai começar a gerar estresse no cara. E aí, meu irmão, Excelente observação, Vitor. aí já Muito era, bom. meu irmão. Você não tá monitorando mais nada, porque ou o cara, se você vai fazer um PSE, por exemplo, o cara já vai responder qualquer coisa. Se É o você que quer um acontece. TQR, ele vai responder qualquer coisa, porque ele quer se livrar daquilo, porque aquilo já começou a se tornar um incômodo. Chato para ele, Você entendeu? E, assim, muitas vezes, menos é mais. Menos é mais. Então, assim, dá o tiro certo, não dá É. vários tiros para tentar Ele acertar todos. Dá o controlar tiro muita certo. coisa, né? Quem controla muito não controla nada. Exato. Acaba. Então, Por é isso que é, complicado. é muito importante, quando a gente pensa aí na questão do monitoramento, como o Rafa disse, né? A gente trazer ali os pontos certos que serão fundamentais realmente para a performance do cara. Porque senão você começa a querer controlar um monte de coisa, o atleta começa a ficar de saco. Porque assim, uma coisa é na pré-temporada, ano novo, todo mundo empolgado. É, Vai no chegar lá decorrer, em, vai chegar lá em setembro, outubro, o estresse do atleta já da temporada, independente da modalidade, já vai estar aqui, já, o cara já tá querendo descansar, já tá querendo entrar de férias. Se você não for certeiro, como você tá dizendo, né? Tipo, menos é mais. Se ele, às vezes, se ele adotar 2, 3 alternativas de controle de carga, você vai perder tudo e não vai monitorar mais nada. Animal, cara. Pô, bacana. A gente tem a mesma linha de pensamento relacionada aí a realidades e tendência aí. Eu acredito muito me sinto honrado, irmão. Hã? Me Honra, que sinto isso, honrado de honra? ter Você tá louco, trajado meu irmão? contigo, pô. Tá doido? Tá doido. Pô, Rafa, é, cara, tudo isso reverbera um pouco também no. Quando a gente fala dessa linha de pensamento, né? De como fazer, de como não fazer. A gente falou muito aqui sobre conduta, postura, estratégia e tudo mais. Um, tudo isso acaba refletindo um pouco na questão de como a informação chega, de como é estruturado a forma como chega a informação para esse profissional, tá? Dentro dessa sua experiência, cara, como que você vê hoje o sistema educacional, o sistema de profissionalização do profissional de educação física hoje no mercado de educação física? Como que você está enxergando, como você enxerga o sistema tradicional, né, como um todo, ali a faculdade, tá, o sistema como todo, como que você enxerga isso na formação do profissional? pô, fico até um pouco triste de falar, mas eu acho que muito engessado, ultrapassado, todo o processo de graduação ficou engessado lá atrás. Falo isso baseado em profissionais que eu tenho conversado com uma formação mais recente, né? Eu já me formei em 2005, então já são aí 17 anos de formado, né? E até mesmo o lance, a pandemia, eu acho que até fez isso piorar, porque muita coisa ficou ensino à distância, né? EAD, muita coisa foi para online. E na nossa área, cara, se você não tiver a vivência prática, se você não botar a mão na massa, se você não vivenciar aquilo, não entender, porra, só a prática é muito diferente da teoria. Você pode ler quantos artigos você quiser, você pode ler o livro que for, mas, meu amigo, se você não for na prática e aplicar e ver como é que as coisas funcionam na real, você está muito para trás, você está engessado. A hora que a prática aparecer na tua frente, você vai ficar maluco, vai ficar perdido. Você não vai sair pegando artigo para ler, para poder tentar aplicar o que o artigo concluiu ali para você. Esquece. Então, essa conciliação de teoria e prática é fundamental, coisa que eu vejo que se perdeu ao longo do processo da graduação. Eu tive a felicidade de estudar numa faculdade onde a parte prática era muito forte, e isso foi muito bom. Eu acho que isso vem se perdendo ao longo dos anos aí. E a visão ainda muito reducionista no processo da graduação, aquele estudo da anatomia de forma muito isolada, estudar o músculo de forma isolada, a anatomia de livro, aquela coisa músculo, origem, inserção, esquece que o nosso corpo não assimila músculo de forma isolada, não reconhece músculo de forma isolada, e o nosso cérebro identifica tarefa
identifica movimento, identificação, se você vai puxar, sistema se você integrado, vai né, empurrar. cara? Um É sistema tudo integrado. integrado, se você vai correr, se você vai saltar, vai acelerar, vai frear, é isso que o nosso cérebro entende, é essa informação que ele recebe. E às vezes eu posto treinos, eu vou em curso e mostro exercícios rotacionais, exercícios mais complexos. Mas que músculo que isso está trabalhando? Eu falo, meu amigo, todos, não estou pensando em músculo, estou pensando em movimento, pensando em biomecânica, em movimento, em sinergismo muscular. Eu quero pensar qual músculo que não está trabalhando aqui que eu tenho que fazer ele trabalhar, não o músculo que está trabalhando. Trabalhando, todos têm que estar. Entendeu? O comando central vem daqui para o movimento acontecer da melhor maneira e não qual músculo que eu estou trabalhando. Essa é uma visão muito relacionada ainda à área fitness, à área de academia, o cara que vai lá para malhar peitoral e bíceps. Hoje eu vou treinar quadríceps, aí ficar lá se matando na cadeira extensora. Nada contra, nada contra. Mas assim, Não, é porque muito pobre perto do que o cara pode pensar em termos de transferir o que está sendo feito no ambiente de treino para o que o cara vai fazer, não só no ambiente esportivo do alto rendimento, mas também no dia a dia dele. Porque esse cara que está ali na cadeira extensora, ele também vai subir escada, vai descer escada, ele tem as tarefas do dia a dia dele que ele pode treinar de maneira muito mais eficiente para o que ele quer fazer em termos de tarefas e função no dia a dia dele. Tem também o cara que está na academia buscando resultado estético, aí pode até ser mais justificável, que ele vai estourar o quadríceps dele, vai sair da cadeira extensora sem conseguir andar pedindo uma muleta. Beleza, a gente sabe que no processo de adaptação, para gerar hipertrofia, você tem que fadigar o músculo, você tem que exaurir, fazer o músculo ir até a fadiga, sair da academia se arrastando para não conseguir andar. Beleza, mas isso não é alto rendimento, isso é outra questão. E nem qualidade de vida, às vezes, né, cara? Porque às vezes o cara fica tão qualidade de focado vida em desenvolver determinado músculo. Não, precisa ter um bíceps grande, precisa ter um tríceps grande, não sei o que lá, que ele acaba desequilibrando muita coisa. Né? Isso vem muito, né, da força e da cultura que o mundo bodybuilding ali nos anos 70, né, ganhou muita força, se enraizou de uma força absurda dentro da nossa área, e o que o profissional ele precisa entender, cara, que é diferente. Não dá para, por exemplo, né, a população brasileira, ela vem envelhecendo cada vez mais. Vai ficar pensando em força e hipertrofia até quando? O idoso não precisa tanto de força e hipertrofia, precisa de outras coisas. Se o profissional aí, né, não tiver essa visão, fica muito difícil ele realmente entregar o que o cliente precisa, né? Você falou uma coisa muito legal, né? Tipo, associar teoria e prática, buscar pessoas que têm a parte teórica bem desenvolvida, mas também que têm a parte prática desenvolvida, até mesmo porque a teoria, ela sempre está atrás da prática, porque até o artigo sair, tudo mais, meu irmão, rolou ali. A teoria vem para validar o que está sendo feito na prática. Entendeu? Né? Vai demorar 6 meses, 1 ano, já passou. Já está em outra prática. A teoria sempre está correndo atrás da prática, né? Então é muito importante você buscar alguém que está com as duas coisas alinhadas, né? Busca ali a teoria, buscando o que a ciência mostra de eficiente, mas a parte prática. E você é um cara que está muito na prática. Eu sei que você tem cursos aí de formação. Fala um pouquinho para a galera aí sobre os seus cursos de formação, que com certeza eu já fiz, me ajudou bastante. Eu tenho certeza que hoje deve estar muito melhor do que da época que eu fiz. Fala um pouquinho do que você oferece hoje para os profissionais e estudantes recém-formados aí. Claro, com o maior prazer, cara. Hoje eu tenho cursos online e presenciais, né? Tenho cursos online hoje de base de pirâmide, como eu falei ali, valências e capacidades da base da pirâmide, porque eu entendo que o profissional tem que ter esse entendimento. Se ele queima essa etapa, com certeza, em algum momento lá na frente, a conta vai chegar. Se o profissional começa a inserir carga, intensidade no trabalho, sem antes aquele indivíduo estar biomecanicamente preparado para receber essa sobrecarga, alguma coisa vai estourar em algum momento. Então, crie uma base da pirâmide sólida, com qualidade, funcional, para depois você inserir carga no movimento. Então, eu tenho um curso de base de pirâmide, que é o Mobilidade e Estabilidade, online, vagas abertas, só entrar em contato comigo. Normalmente fica um link ali na minha bio, ou então pelo meu Instagram, me manda mensagem, que vai ser um maior prazer poder compartilhar isso aí com vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui
o Instagram do Rafa. É só vocês clicarem lá e buscar o link dele. Excelente. Show, obrigado, cara. Tem um curso de topo de pirâmide, que é o Potência e Pliometria, que aí já fala do trabalho de potência para ganho de performance, usando a pliometria como um meio de treinamento para desenvolver potência, os diferentes tipos de pliometria para membro inferior, pliometria para membro superior. Todos os meus cursos vêm com componente teórico e componente prático, justamente por eu acreditar nisso, que as coisas precisam estar conversando o tempo todo, precisam estar alinhadas. Então, todos os meus cursos, mesmo os online, têm guias práticos, demonstração de exercícios, como aplicar toda aquela teoria que foi abordada na prática. Eu demonstro isso com exercícios. E tem o meu curso presencial também, que aí é o Completão, que é o meu curso que, inclusive, também nesse momento está com as vagas abertas. A próxima turma do meu curso presencial vai acontecer no dia 13 de março, aqui no Rio de Janeiro. Vai ser um maior prazer receber todos vocês. O link Nem deu para também perceber tá que lá você é na minha carioca, bio. velho. Pô, às vezes dá para Porra, perceber, bicho. às vezes eu consigo disfarçar bem. E o curso presencial, que aí é o curso completão, né? São 10 horas de curso com teoria e prática, abordando desde a base até o topo da pirâmide, toda a parte da prescrição do treinamento. O nome do curso é Planejamento do Treinamento para Alta Performance. Então, é como você planejar o treinamento, como você planejar a sessão de treinamento, como você estrutura a semana de treinamento, passando por todas essas valências: mobilidade, estabilidade, controle motor, força funcional, potência, desenvolvimento de sistemas energéticos, velocidade, habilidade, troca de direção, aceleração, desaceleração. É um curso bem amplo, bem completo, top. Modéstia à parte, recomendo, porque foi o curso que eu consegui compilar todo o conteúdo que eu adquiri em anos de estudos, em anos de aperfeiçoamento e principalmente em anos de vivência prática, trabalhando com diferentes perfis e principalmente com atletas de alto rendimento. Então, consegui compilar todo esse conteúdo, empacotei ele e fiz esse meu curso presencial. Então, é um curso tenho um carinho enorme por ele, já está na 5ª turma do curso. Todas as turmas anteriores foram vagas esgotadas. É um curso onde eu abro apenas 30 vagas. As vagas são limitadas justamente para não perder a qualidade do curso. É um curso com muita teoria e muita prática também. Acontece numa academia sensacional em termos de estrutura, onde a gente pode vivenciar na prática tudo que é abordado na teoria. Então, vagas estão abertas também. Muito obrigado por abrir o espaço para eu poder estar divulgando aí os cursos também, cara. Isso, cara, é super importante, cara. Eu acho super importante, porque assim, quando a gente pensa no online, cara, ele veio para democratizar e a importância de você estar conversando, falando com profissionais que tá vivendo, skin the game, né, cara? O cara tá ali, o cara tá no campo de batalha, o cara tá atuando com pessoas, né, como atletas profissionais, atletas de alto rendimento, pessoas que buscam ali sua qualidade de vida. Você tem um perfil, de certa forma, até que eclético. Você tem lá o seu senhor de 70 e poucos anos, você tem a moça que busca ali a qualidade de vida dela e tem os atletas de alto rendimento. Então, é muito importante você beber da fonte dessas pessoas que estão no dia a dia, né, realmente aplicando e vivenciando aquilo que ele leu no livro, aquilo que ele leu do Boyle, aquilo que ele leu do Verstegen, aquilo que leu do Gray Cook, daquilo que ele ouviu do Irineu e está vivenciando na prática. Então, isso é muito importante, porque vai trazer para você uma linguagem que é uma linguagem do dia a dia, uma solução de problema que realmente acontece, não somente ali uma situação que está no artigo científico. Então, por isso que é muito importante. Eu super recomendo o curso do Rafa, já fiz, tá? Para mim falta só o biomecânica funcional, logo mais vou fazer. Você fez com o Leporaz, acho interessante. Acho bem interessante. E é isso aí, galera. Final do segundo bloco. No último bloco agora, de frente com o Vitão. Não é de frente com o Gabi, é de frente com o Vitão. Um bate-bola rápido aí com o Rafa. Vamos ver se eu consigo colocar o Rafa lá no cantinho do corner para ver se ele consegue reagir ou não. É isso aí, pessoal. Até o próximo bloco. Já vou treinar a esquiva aqui, hein? Já tô treinando a esquiva. Boa. Muito bem, galera. Vamos para o nosso último bloco aqui do nosso H9 Podcast. Rafa, pai bola, beleza? Vambora. Cara, uma realização pessoal. Ter trabalhado no Flamengo.
E profissional? Ter trabalhado no Flamengo. Trabalhado no Flamengo. Cara, ó, novos hábitos ou comportamento que você começou a realizar nos últimos 2 anos que fez total diferença na tua vida, cara? Meditar. Meditação. Fala um pouquinho mais. Meditar é atenção plena, foco total, foco absoluto, ter um momento do dia para esvaziar minha mente e direcionar ela única e exclusivamente para aquilo que eu quero que ela trabalhe a favor. Legal. O que te motiva a evoluir? Ser melhor a cada dia, para ser um exemplo para minha filha. Da hora. Boa. Bom motivo. Pô, o melhor, né, cara? O melhor. Exatamente, o melhor. O que você gostaria de reviver, cara? Tá na esquiva, hein? Tá no cantinho lá, hein? Tá no cantinho do corner agora, hein? Tá sendo Tá no encurralado. cantinho do corner agora, hein? Está numa final da Libertadores. Ó. O que você tá lendo hoje, Rafa? Estou lendo o livro do Diego Ribas, Momentos Decisivos. Momentos. Recomendo. Fera demais. Top. Vamos dar uma devaneada agora aqui, tá? Imagina que você vai sair, vai fazer um jantar. Cara, no lugar mais gostoso que você possa imaginar que você queira jantar. E você pode convidar 3 pessoas. Qualquer 3 pessoas, vivas ou mortas, para poder jantar contigo e bater um papo. Quem são essas 3 pessoas e por quê? Boa. Cara, Michael Boyle, gostaria de bater um papo com ele, já que eu posso escolher qualquer um, né? Qualquer Vamos um, lá. não. Vivo ou morto. Maradona. Bom, deixa eu justificar, né? Primeiro Michael Boyle. Porque é uma grande referência, é um cara que foi um divisor de águas, como você falou para você também, né? E eu gostaria de saber dele quem foi o divisor de águas para ele, quem foi a inspiração para ele, qual foi a fonte que ele buscou todo aquele conhecimento, né? Ele foi para mim, mas eu queria saber quem foi a dele e poder saber como é que ele começou, se desde o início da profissão dele ele já veio com essa linha de trabalho enraizada por ele acreditar naquilo, ou ele também teve que ir mudando e se adaptando ao longo do processo por perceber que tinham caminhos melhores ao que ele estava seguindo. Então, ele é um cara que eu queria estar ali. O outro, Maradona, eu assisti recentemente o documentário, eu ia falar seriado, o documentário dele. E, cara, ele é um cara, assim, no final da carreira dele acabou sendo trágico, né? Mas até a parte que ele não se envolveu com as drogas, queria entender o que fez a vida dele dar essa virada, porque ele, assim, ele tinha, o cara já era muito foda, já era diferenciado desde novo, já era muito valorizado. E o que aconteceu que fez, de repente, tudo começar a dar errado e acabar do jeito que acabou, entendeu? O que fez ele escolher um caminho errado ali? Qual foi o gatilho? Qual foi a fraqueza? Por que ele fraquejou ali? O que aconteceu? Então, eu gostaria muito de bater um papo com ele, cara. Show. E a terceira pessoa? Cara, e a terceira pessoa, meu avô, pai do meu pai, que eu não conhecia, porque ele era polonês e ele veio parar no Brasil, judeu, veio parar no Brasil na época da Segunda Guerra Mundial, no porão de um navio, fugindo de Hitler, que estava caçando os judeus naquela época, né? E chegou no Brasil sem falar uma palavra em português, e chegou com 18 anos no Brasil e fez a vida dele toda aqui, construiu família e tudo mais. Então, gostaria muito de ter a oportunidade de trocar uma ideia com ele para entender como é que foi tudo isso, que deve ter sido foda pra caralho, tudo que ele passou e como que ele conseguiu recomeçar a vida dele num país
totalmente diferente do que ele veio e conseguiu ter sucesso. Então, eu queria muito trocar uma ideia com ele também. Animal, cara, animal. Boas escolhas. Cara, qual o maior erro que você acredita que você já teve e o que você aprendeu com ele? O maior erro que eu tive, não ter me posicionado em algumas situações que eu enxerguei que algo estava errado. Aprendi que às vezes é melhor você se posicionar e talvez ter inimigos no sentido de que ter pessoas que vão discordar de você, né? Ter conflitos por estar discordando de alguma situação. E como é que foi a pergunta, cara? Desculpa. Os erros e aprendizados. Então, o erro foi isso, não ter me posicionado em alguns momentos. E eu aprendi que é melhor você morrer abraçado com teus princípios, valores e conceitos, se posicionando, do que você tomar na cabeça e não se posicionar por uma questão política. Boa. Interessante. Cara, se você pudesse indicar um livro pra galera ler, qual livro seria e por quê? Cara, um bem geralzão que eu acho que todo mundo tem que ler, O Segredo. É da hora. É bom. Pô, todo mundo tem que ler. Foi um divisor de águas na minha vida com 18 Lê e anos. depois assiste o documentário que também é sensacional. Fera, já vi. O Segredo. Top. Fera. Mensagem, se você pudesse sentar hoje numa sala, assim, ó, num auditório, 20 mil, 50 mil estudantes e novos entrantes da área, qual mensagem você deixaria para eles? Busquem se aproximar das suas referências. Essa seria a primeira. Você precisa estar próximo das pessoas que te inspiram e que estão no lugar que você quer chegar. Isso é fundamental para o teu sucesso profissional. E tenham clareza de onde você quer chegar. Você precisa ter isso claro na sua mente, senão você não consegue conspirar a energia necessária que vai te fazer chegar lá. Última pergunta. Frase ou filosofia de vida que você tem e que você gostaria de compartilhar com as pessoas. Todo mundo vai ler. Vai chegar uma mensagem no celular, vai aparecer lá quando ele abrir um anúncio no Instagram, vai chegar. Todo mundo vai ver. Frase ou uma filosofia de vida que você possa compartilhar com a gente. Bom, tem algumas, né? Mas vou escolher uma aqui. Estou na dúvida entre duas. Vamos lá. Aprender essa é uma que eu sempre falo, mas que eu acho muito, muito importante, que aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Essa é uma frase que você precisa estar constantemente na busca pelo aprendizado. Conhecimento não ocupa espaço e ele também não para de evoluir. Você não vai chegar em nenhum momento da sua vida que você vai falar, agora eu já sei tudo, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais saber de nada. Não, você precisa estar em constante processo de aprendizado, em constante busca pelo conhecimento. Então, mais uma vez, aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Estejam sempre aprendendo alguma coisa. Esteja sempre no modo aprendiz aqui, ó. Rafa, obrigado, man. Foi top. Pô, eu te agradeço, cara. Curti, foi bacana demais. Eu aprendi muito. Eu tenho certeza que todo mundo aí que tá assistindo, com certeza também aprendeu muito contigo hoje. Cara, muito obrigado mesmo, Rafa, por estar aqui, man. Tamo junto, eu que agradeço. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu que agradeço, curti pra caramba também e me coloco à disposição para novas trocas de ideias aí. E sempre faz parte do meu propósito profissional também compartilhar experiência, compartilhar conhecimento e, de certa forma, direcionar e motivar novos profissionais ou estudantes que estão ali na correria, na busca dos seus sonhos. E eu acho que, de certa forma, compartilhar um pouco, eu acabo contribuindo e esse é um dos meus propósitos. Show! Valeu, galera. Mais um episódio aqui do H9 Podcast e hoje com Rafa Winnick.